Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Tech Talks. Um oferecimento sempre da Tax Training Center, uma plataforma voltada aos usuários da SAP e da área fiscal, que ensina a vocês os módulos da área fiscal, os módulos ali de projetos e também a famigerada J1B Tax. Clique aqui na descrição e saiba mais. Também um oferecimento da Systax, uma plataforma também de tecnologia com alma fiscal, voltada a apoiar as empresas nos seus desafios da tributação, combinando tecnologia e conhecimento fiscal, entregando redução de riscos, melhoria de processos e agilidade e economia. Também o link vai estar aqui na descrição desse episódio. Hoje recebemos aqui convidados duplos, uma dupla convidadas, né? A Trícia Braga e a Meire Rustinger. A Trícia é advogada, pós-graduada em Direito Tributário, diretora sênior de tributos da Avalara. A Meire também é advogada, com experiência há mais de 30 anos na área de ICMS, IPI e ISS, tanto na parte operacional quanto na parte consultiva, professora de tributos indiretos e atualmente é Tax Manager também na Avalara. Duplinha da Avalara aqui, já conhecida de longa data nossa, sejam bem-vindas. Muito bom receber vocês aqui. E como a gente sempre recebe nossos convidados aqui, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, de cada uma, do histórico de profissional de vocês, como vocês chegaram até onde vocês estão. Legal. Bom dia a todos. Obrigada, Vinícius, pelo convite, né? Eu tenho um pouquinho de tempo na área fiscal, eu comecei em 87. Logo ali? Logo ali. Eu comecei com 2 anos de idade, óbvio, né? Mas eu comecei na época que a gente escriturava livro na caneta, né? Então eu passei por você também. E fazia GIA na máquina de escrever, coisa que as pessoas hoje nem sabem o que é, né? Então, mas essa trajetória, ela foi muito importante porque eu fui vivenciando toda a mudança, né, desses projetos todos, né? Então, quando começou Sintegra, quando começou processamento eletrônico, depois nota eletrônica, depois SPED. Então, eu fui acompanhando isso e isso realmente agregou muito aí na minha carreira, né? Então, eu amo ICMS, né? Conheço IPI e ISS, mas ICMS é minha paixão. Eu e a atriz, a gente briga por... Compartilho dessa paixão. Dizem que é para os loucos, né? Sim. Mas, assim, eu amo ICMS, né? E eu acho que é um desafio que a gente tem agora, né? Com a reforma tributária, a mudança de conceito, que é o que a gente vai bater papo hoje. Mas é isso, a minha trajetória sempre foi em área fiscal, depois em consultoria e agora em empresa de tecnologia, que é aliando essas duas pontas, né? Conteúdo mais tecnologia, que eu acho que é o futuro. É o futuro, sem dúvida nenhuma. Sim. E você, Trícia, como que você chegou até aqui? Obrigado primeiro, Vinícius, pelo convite. Sou aí ouvinte assídua, gosto do seu conteúdo. Parabéns pelo conteúdo. A minha expertise é basicamente pautada na área fiscal, jurídica, né? Comecei lá atrás, não tão atrás. Mas assim, passei pelo contencioso, consultivo de bancos, indústrias, área de serviços também. Então, fui galgando esse caminho até que em 2008, quando começou a migração, né, da tecnologia para nota fiscal eletrônica, SPED, eu achei que o mercado iria dar um salto, aí, uma mudança radical, e comecei então a me aprofundar nessa área de tecnologia voltada para o fiscal. Então aí fui fazer alguns softwares, algumas plataformas, né? Fui me aventurar, e é uma aventura mesmo. Sim. Porque naquele momento era muito inicial. E então, quer dizer, desde 2008 estou foquei totalmente na área fiscal e tecnologia. E aí, quando a Avalara veio para o Brasil, a gente se aventurou mais uma vez, né? Mais um desafio na área. Então, a Meire é voltada ao ICMS, eu sou mais voltada para a parte federal, né? PIS, COFINS. Que nem tem muita coisa para discutir. Que também é bem tranquilo. Eu diria que ICMS é para os loucos, PIS, COFINS para os nem tanto. Acho que os dois são bem... Exatamente. Aí uma curiosidade, assim, a Meire já falou, né? Ela é apaixonada, então não precisa nem falar. Para você caiu na área tributária ou você de fato percebeu, enxergou e se direcionou? Eu, na verdade, tive um professor, assim, a minha paixão pela área tributária vem desde a faculdade. Eu tive um professor no 3º ano da faculdade, eu chamava Luciano Amaro, chama até hoje, né? E ele, na época, ele estava lançando o livro dele de Direito Tributário.
e ele é um pouco contra toda a vertente que tinha de doutrina da época de direito tributário, e eu gostei, e eu me aprofundei, comecei a me aprofundar desde aquela época, fui monitora dele no 3º ano, e aí realmente já vi que eu gostava, deu match, que eu gostava realmente do direito material, né, da parte de estudar, de teses, e aí comecei, então foi desde o começo da faculdade, nunca tive contato com outra área que não o tributário do ponto de vista profissional. Que bacana. E o direito tributário, ele tem essa vertente muita da interpretação, de construir uma tese, de dar uma conotação diferente do que é o geral, e isso por descuido ou não do legislador, então sempre teve brechas, tudo. E a gente está aqui para discutir, nesse sentido, os impactos da reforma tributária, somente do ponto de vista de cálculo, porque a gente vê muita gente falando período de transição, vai ser, não vai ser, o PLP 108, 68, que foram aprovados pela Câmara recentemente. Tem muita discussão, mas a gente, muitos ainda não se aprofundaram em analisar o impacto efetivo para essas operações. E nesse sentido, você tem muitas empresas que sequer estão olhando e achando que vai mudar alguma coisa ou que vai ser muito diferente. Tanto isso ocupa um pouco da emenda constitucional que foi colocada, infelizmente ela foi colocada com um monte de complexidades que nós já enxergamos já, mas aí, Meire, fala para mim um pouco dessa questão de mudar esse mindset, porque vai vir daí para frente, porque primeiro que a gente tem uma nova visão de fato gerador, uma nova visão de base de cálculo, e a gente tem um período desafiador de trabalhar com os 2 sistemas tributários por 8 anos. O que você enxerga aí? Essa pessoa que está nos ouvindo hoje precisa falar, presta atenção agora nesse formato, porque agora o pensamento nosso tributarista é diferente. Sim. Eu estava comentando com a Trícia, né, que é o mais desafiador, né, a Trícia depois me ajuda aí nessa construção, mas o mais desafiador agora é porque com a reforma tributária a gente muda muito o conceito. Você estava falando, por exemplo, simplesmente o fato gerador, né, ICMS a gente tem o fato gerador circulação de mercadoria. Agora a gente tem a questão de ser uma prestação onerosa, né, uma disponibilização material aí onerosa que passa a ser o fato gerador. Como é que a gente conjuga essas duas coisas? Porque seria mais simples se a gente simplesmente, olha, a partir de 2026 a gente vai mudar o botão e vamos pensar dessa forma. Já seria um desafio. Sim. Agora, conjugar essas duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que vai ser bastante complicado e bastante desafiador para quem é da área fiscal, principalmente para quem mexe com ICMS, né? Porque a gente sempre tem aquilo muito claro. Não, isso não é fato gerador do ICMS e vamos emitir a nota sem imposto. E agora? Né? Isso passa a ser fato gerador de um e não fato gerador de outro. Esses 2 sistemas correndo juntos aí durante o período de transição. Então, eu acho que são desafios gigantes, assim, da gente mudar a nossa cabeça. A gente vai ter que pensar de uma outra forma, mas a gente não vai poder fazer isso automaticamente. A gente vai ter que começar a pensar nesses novos fatos geradores, nessas novas hipóteses de incidência, no local onde é devido esse imposto, mas não esquecer do que tem aqui. Né? Não poder esquecer da substituição tributária, não? Não poder esquecer da substituição tributária. Logo no início, nossa, acaba a substituição tributária. Eu falei, uau, né? Porque quanto tempo, né? Quem mexe com substituição tributária sabe que isso é um desafio para a gente. A partir de 2006, né? Quando começou essa leve enorme aí de produtos sujeitos a ST. A confusão que virou, né? A confusão que virou, que até hoje não se conseguiu pacificar, né? E a gente pensou, agora a gente está livre disso, né? Talvez. Mas talvez sim, talvez não, né? Quem já leu nota técnica está sabendo de alguma coisa. Quem sabe, né? Já vê lá, né, que a gente já tem CST aí com essas previsões, né? Então, eu acho que vai ser um momento muito complexo, né? Muito se fala de, vai simplificar, as pessoas não vão ter mais trabalho. A gente vai ter muito trabalho. Exatamente. Aí trazendo aqui, por exemplo, a comparação que a Trícia com a que a Meire fez da máquina de escrever, né? Da época da máquina de escrever, hoje nós temos aqui um tablet aqui que ampara a gente. Não precisar de recurso aqui durante a gravação a gente tem. Então, a tecnologia mudou, a visão mudou. Não tem máquina de escrever. Fui no cliente esse dia que tinha uma máquina lá poeirada em cima do armário lá, falei, o que é isso aqui? Brincando com eles. Mas imagina que a gente é da era da máquina de escrever, que a gente era da era do ticar notas, e a gente estamos agora na era da inteligência artificial,
mas ainda que ela não vai conseguir suportar, por exemplo, toda a complexidade que está vindo da reforma tributária. Porque se a gente tirar o fato transição, a gente colocar o pós, ainda temos dificuldades. A base ampla não é tão ampla, o creditamento amplo também não é tão amplo, você tem redução de base de cálculo baseada em descrição ou em NCM, que é a regra atual do jogo, ou seja, quem está legislando nesse formato está com a cabeça do hoje ainda. E que você imagina o desafio, por exemplo, para vocês que estão numa empresa de tecnologia, que tem que lidar já com toda a atualização que acontece e continuará acontecendo durante o período de transição. Ninguém imagina que durante o período de transição vai congelar tudo, muito pelo contrário, eu acho que a gente vai ter ainda mais alterações durante esse período. Como que você, estando à frente na área tributária de uma empresa de tecnologia, como que você reporta isso para fora? Que vocês têm que investir, vocês têm que colocar isso na mesa, tem que colocar isso no produto e tem que passar isso para o cliente. Eu diria que é um dos momentos mais desafiadores que eu particularmente já tive em toda a minha experiência profissional. É muito diferente daquele período lá de trás em que a gente migrou para a nota fiscal eletrônica e SPED, porque queira ou não queira, os nossos conceitos estavam muito solidificados. Claro que a gente sempre teve, o Brasil tem histórico de contencioso, de teses e teses que a gente teve que encarar aí ao longo dos anos e continuamos, mas os conceitos estavam muito solidificados, as estruturas, mesmo a estrutura de nota fiscal, a gente acabou inserindo campos, a gente acabou migrando para esse formato. Então, foi mais uma disrupção tecnológica, então foi mais uma disrupção em, ok, você vai passar do manual para o digital e você vai começar a ter que ter mais controle sobre o seu cadastro, mais controle sobre as suas operações e sobre a entrega das obrigações. Então, eu acho que as empresas colocaram isso, começaram a aproximar a área fiscal da área de TI, né? Hoje, uma solução fiscal não é contratada sem antes você passar tanto por TI quanto pela área fiscal, né? Não é um, é outro, são os dois. Que ponto chegamos, né? E você não consegue ter uma decisão fiscal sem o TI estar envolvida, isso é um fato. Mas agora, o que a gente tem nós temos os documentos fiscais já colocados e, na minha opinião, com uma ótima... O Brasil é referência, então, do que eu vejo no mundo, né? A Valara está nos Estados Unidos, está nas Américas, está na Europa, está partindo para a Ásia, está na Índia, né? Mudou agora o GST da Índia, não tanto igual ao Brasil, porque lá é um VAT só. Aqui. Eles tentaram ir por um caminho e agora estão dando um passo meio que contornando. Exatamente, mas assim, é um pouco diferente do nosso cenário, mas assim, do que a gente vê, a nossa experiência na área de documentos eletrônicos e na área de returns, que a gente chama, de obrigações acessórias, vai muito além do que os demais países. Porém, agora eu acho que a dificuldade está justamente nisso. A gente tem documentos fiscais em que nós temos que colocar e continuar na manutenção do que a gente tem hoje e estamos inserindo novos campos e novos cadastros, novos campos, né, dados mestres para contemplar o novo, sendo que o novo não conversa com o antigo. E de nenhuma maneira, né? Então, assim, o fato de você ter... E o que mais, na minha opinião, o que mais impactou e foi mais difícil de explicar para a matriz, né, para o pessoal lá fora, foi justamente esse período de transição, porque eles acharam muito longo 8 anos. Claro que a gente sabe que tem um porquê, a gente sabe, só que na visão de desenvolvimento de sistema, a gente sabe que manter um legado como é difícil, e pensar no novo já é complicado. Agora, você ter os dois andando em paralelo é um desafio não só para a gente como para o fisco, né? Eu ainda desafio o governo a saber assim, como ele vai tratar ambientes tão distintos, formas de cálculos tão distintas e tudo dentro de um mesmo documento, né? E mudando o mindset em que, por exemplo, o documento fiscal ele é declaratório. Então, isso também é uma mudança drástica. Sim. Porque a referência nossa passa a ser XML. A base total é XML, não mais apuração. Então, quer dizer, se você não está com o cálculo up to date ali e tudo certo, você pode perder um crédito, você pode... mas tem uma nota de crédito, uma nota de débito, tá, mas vai ter passado, você vai ter recolhido, o fluxo de caixa vai ter ido embora. Então, quer dizer,
a gente passa a ter uma mudança muito drástica. Então, eu acho que o maior desafio foi explicar esses 8 anos de transição, de que a gente teria que manter o atual e pensar no novo junto. Isso daí foi realmente muito desafiador. Eu recebi uma pergunta ontem, ainda de uma área de produto de uma empresa também. Como que a gente justifica para uma empresa gigante um investimento em uma obrigação acessória nesse momento? Eu falei, mas vocês já pararam para pensar que eu termino tudo em 2032, em tese, esse processo de efetivamente de transição, mas que eu tenho 5 anos ainda que essa obrigação é válida? No mínimo, é. No mínimo, então em 2037, em dezembro de 2037, que essas obrigações ainda podem ser fiscalizadas. Então, esse sistema de hoje, de obrigação acessória, por exemplo, é um sistema que ele tem que durar até 2037, pelo menos. Então, assim, se justifica hoje o investimento numa obrigação acessória, num sistema robusto, inteligência, porque ele vai precisar disso por muitos anos ainda. E tem, por outro lado, outras empresas que querendo fazer projeto de archiving, porque o banco de dados é muito grande, quer arquivar tudo. Aí eu falo, você vai arquivar fiscal? Como que você vai arquivar fiscal com menos de 5 anos? Não tem como. Então, assim, hoje é esse desafio que a gente traz aqui pro dia a dia das empresas, explicar isso, como a atriz colocou, deve ser um desafio muito grande. E trazer para a turma, assim, fórmula de cálculo, muda tudo agora. Porque a gente vai manter transição ICMS, IPI, PIS, COFINS. PIS, COFINS, tudo bem que ele morre já em 2027 ali, o ISS. Mas a gente pode esquecer que está escrito na legislação ali, no emenda constitucional, que o IBS e o ICBS farão base de cálculo com todos os outros impostos. Então, toda a minha fórmula de cálculo nos sistemas tem que ser alterada. Logo, aquele 1% lá em 2026, perdão a expressão, aquele 1% ali da música ali, o 1% vagabundo, não vai ser só 1%, gente. Não. Ele vai ser 1%. A somatória CBS e IBS, mas ele vai impactar 1% no ICMS, no IPI, no ISS, no PIS e no COFINS, né, Marília? Sim, porque são impostos que ainda continuam sendo calculados por dentro, né? E aí você tem uma mudança de forma de cálculo, né? IBS, CBS, todo calculado por fora, como é feito já com IPI, e os outros calculados por dentro. E aí esse período, né? Que eu vou colocar essa alíquota aí de IBS e CBS e eu tenho os outros tributos vindo em conjunto também. E um fazendo base de cálculo do outro. Um fazendo base de cálculo do outro. Então, vem teses novas aí, Tris? Exatamente. Eu gostaria muito que não, viu? Mas assim, do jeito que... E assim, para calcular o IBS e CBS, tem que tirar os demais, né? Então, vai ser um vai e volta, assim, vai ser uma... Que tira os demais e fica calculado por dentro. Olha só, que complexidade. Exato. Você vai ter que pegar o valor, tirar ICMS, tirar PIS, COFINS, quer dizer... O cálculo, ele vai ser tridimensional, né? 3D. Ele vai ser 3D o cálculo, porque... Calcula por dentro, tira e calcula IBS. Você calcula, tira. Aí calcula IBS, tira, né? E aí você volta para calcular. Quer dizer, vai ficar realmente um cálculo desafiador para as empresas. E eu acho que, mais uma vez, considerando que o cálculo vai ser a base e vai ser declaratória, a nota vai ser declaratória, é preciso que a empresa se debruce exatamente nesse ponto. Cadastros, análise, sanear toda a base. A gente cansa de falar isso e as empresas acabam, tá, mas eu saneei. Tá, quando você olhou para a tua base? Em 2018, tá, mas... Você tem que olhar, você tem que... Você audita suas obrigações mensalmente? A gente pergunta isso para as empresas, eles não fazem, né? Exatamente. E o conceito de auditar é amplo também, né? Eu audito, eu cruzo tudo, tá? Mas e o conteúdo? E o que tá ali dentro? Sim. Você tá validando? Não tô. Então, isso daí, na minha opinião, vai ser uma das questões críticas para que a empresa possa fazer uma migração, ou nem migração, porque não vai ser migração, vai ser uma nova implantação, vamos colocar assim. Que nome dá, porque é uma implantação de algo novo, com uma migração de algo existente. Acho que a gente nunca viveu. Mesma coisa do RP, né? O RP que faz 2, né? Quem tá trocando RP sabe muito disso. Tô andando com um legado aqui, já tô instalando novo, tô fazendo 2 vezes pra garantir que tá funcionando. Exato. E só Deus sabe se tá funcionando ou se os dois se fecharem. Ou se os dois estão errados. Exato. Então, assim, é algo que já deveriam, então, são as empresas que ainda não pararam para ver, para analisar isso profundamente, de acordo com a operação dela e de acordo com o produto, ela precisa fazer o quanto antes, porque vai ter um impacto muito grande. Na hora que chegar a nota fiscal, por exemplo, né, as notas técnicas já disseram que vai ser 31/10, já é produção.
Então, você tem basicamente um ano, vamos colocar um ano, para fazer tudo isso. E é muito pouco tempo. Porque assim... É muito pouco tempo. Nota técnica saiu agora, vamos lá, agosto de 2024. Sim. Aí você vai ter todas as software houses trabalhando para colocar isso numa estrutura sistêmica. Sim. Você tem que ter as empresas de RP colocando isso na estrutura delas para popular as informações. Feito isso, garantindo isso, que não é pouco tempo nem pouco investimento, você passa isso para o cliente que tem que implementar, atualizar, testar para aprovar. Gente, por exemplo, no universo SAP, um ano de projeto não é nada para a área fiscal. É muito pouco tempo, né? É pouco tempo. Então, assim, a gente tá falando que a gente não vai ter um ano. Porque assim, a pessoa fala, mas como que coloca em produção em outubro de 2025? Eu falei, gente, você só não vai usar, mas vai estar lá. Sim. Mas então não tem problema se não subir a tag? Em tese, não. Sim. Mas você vai esperar dia 31 de dezembro para poder se preocupar com isso? E justamente num período crítico, que é final de ano, começo de ano, né? Tem empresas que têm muito movimento, varejo, final de ano. Natal, não é a melhor época de você startar uma mudança em sistema, óbvio, né? Sim, assim, imagine agora você tem que justificar, sei lá, vamos pensar essas empresas que fazem os panetones da vida aí, né, gigantonas aí. Outras empresas também de cesta básica que tem muito isso de fechar tudo. A partir de julho é freezing no sistema, não faz mais nada porque é Natal, Ano Novo, na veia, todo mundo voltado para fazer isso. E agora você tem que explicar para a empresa inteira que tem uma complexidade nova, uma nova forma, igual a gente discutiu, né, quando eu estava discutindo com esse pessoal. Falava nisso, quem que é impactado numa empresa pela reforma? Todo mundo. A área comercial e a área de comércio falou, fiscal não é problema meu, agora passa a ser totalmente. Agora, antigamente ele até tinha talvez um viés, agora é preço, impacto de quanto você vai pagar por aquele produto na veia ali. De quem está comprando? É simples nacional? Mas agora não basta ser só simples. Ele é simples que ele vai tributar igual todo mundo. Ele é simples híbrido, ele é simples. E agora eu tenho menos do que o micro agora, do MEI. Gente, inventaram um negócio menor do que o MEI. Então, a gente está lutando para poder subir o teto do MEI e alguém inventa algo menor do que o MEI. Nano empreendedor. Bonito, do nano empreendedor. Trazer isso para a prática, porque assim... Às vezes você fala empresa grande, o MEI não vai se preocupar com o MEI, vai se preocupar com o simples. Muito pelo contrário. Quantas empresas de construção civil vai comprar desse nano agora, daqui para frente? Vai compra do MEI. Aqueles cafezinhos que vêm de reembolso de despesa, pede a nota fiscal em papel do MEI, porque ainda é aceito. Então, assim, olha a dificuldade e como que a empresa vai controlar isso sistemicamente. Sim, e esse impacto, né, em preço, em cálculo, que você está falando que impacta as outras áreas, impacta inclusive os contratos que as empresas têm. Né, contrato de fornecimento a longo prazo, quando ele vai te apresentar o preço, você tem que pensar tanto na compra como na venda, que você vai ter que sentar para fazer conta, né, junto com o teu cliente, com o teu fornecedor, porque vai mudar preço, óbvio, né? Imagina, isso é curioso, né? Você põe um contrato com o Simples Nacional. A gente tem de tudo nesse Brasil. Aí você coloca um contrato com o Simples Nacional, que esse contrato é de 2 anos, por exemplo. Esse ano ele tá no simples, ano que vem ele é simples, mas apura. Já impactou o preço do seu contrato. Ele é um simples, né? Ele é outro simples, na virada do ano. E aí, vou ter como consultar isso do ponto de vista do governo, porque hoje eu consulto se ele é ou se ele não é. E aí, o ano que vem, 2026, 2027, vai ter uma forma de ele declarar que ele é um simples que apura o IBS, CBS. Olha só a complexidade que a gente tem. Eu acho que essa questão do simples, ela ainda merece muita discussão, na minha opinião. Eu acho que o Senado agora começou, né, as discussões. Já levantou a mão, falou que não vai fazer de urgência. Não vai. Eu vi hoje o Fernando Haddad falando que vai ser pós-eleição. Eu acho que eles vão ter tempo suficiente para debater algumas coisas. Tem coisas ali que estão no PL 68 que, na minha opinião, são bem críticas. Uma delas é Simples Nacional. Porque você obrigar que essas empresas tenham que fazer esse tipo de avaliação. Porque ela vai ter que fazer a avaliação, ela vai ter que fazer conta, ela vai ter que fazer conta, ela vai ter que avaliar, tá bom, de repente compensa ficar no simples, de repente não compensa. E assim, o discurso do governo, vamos colocar, é manter o simples. Só que da forma como ele está fazendo, então aí também uma crítica um pouco para o governo. A forma como ele está fazendo de Simples Nacional, ele está falando, o simples continua, mas em que situação?
Será que ele não está obrigando o pessoal do Simples a migrar para um lucro presumido? Porque para ele vai ficar tão crítico continuar no Simples com base nesse regime híbrido. E tem setores, a gente tem vários clientes aí, tem setores que a gente já está interagindo que a operação não para de pé se o Simples não migrar para o IBS, não aderir ao regime regular. Sim. Então, assim, tem setores que isso é crítico. E aí o Simples ficar no Simples com uma complexidade dessa, qual é a vantagem? Então, eu acho que a gente precisa debater um pouco mais essa questão do Simples e verificar, porque pode ser um tiro no pé. Pode ser que esse discurso de que a gente quer manter o Simples, na prática, ele seja esvaziado, na minha opinião. Eu concordo, porque imagina, a gente tem uma dificuldade ainda, Meire, por exemplo, de passar informação para o empreendedor. Porque o empreendedor vai ficar, eu ouvi dizer que vai ser melhor, ou eu ouvi dizer que não vai ser melhor. E a gente vai ter um outro problema que é o gap. Você sai lá, a alíquota máxima, sabe, de um comércio lá, de um comércio que está em 16%, 15%, algo assim, e você pula para 26,5%. Você, de um dia para o outro, também pro dia 31 para o dia 1, você passa a tributar de 16, que você está no teto ali, para 26%. É super complicado. Eu acho que a gente já viveu isso quando veio o Simples, né? De explicar, porque veio aquela tabela bonita com as alíquotas e tal, e aí depois a gente começa a ver as exceções, né? Ah, mas a retenção tá fora, mas a ST, se você for substituto, também você calcula fora. Aí não bastasse isso, se aumenta o limite total, mas olha, tem o sublimite, tá? Acima de 3.600.000, ICMS e ISS é fora. E agora? Quanto que é a minha carga? Porque eu tenho uma tabela e eu tenho que fazer segregação de receita, e aí, quanto é efetivamente a carga tributária do Simples, que tem toda essa complexidade? Ele é substituto, ele está fora do sublimite, aí ele aplica a tabela. Quanto é a carga tributária dele? Para eu dizer para o cara, olha, é mais vantajoso você estar no Simples ou você estar no lucro presumido, por exemplo. Então, eu acho que a gente já tinha essa complexidade e que ela piora um pouco agora, né? E quando você coloca o lucro presumido que tem muito funcionário, aí a conta fica doida, porque você tem INSS patronal que é absurdo. Para quem não... Aí uma das críticas que eu faço ao Simples é um pouco disso. Eu acho que, assim como tem a transição do ICMS e do ISS dentro do Simples, devia ter do patronal. Porque você sai do zero e coloca 20% sobre a folha, é doído. Sim. Tanto que tem gente que faz alternativas, sabe? Um grupo econômico ali, uma independente Simples Nacional. Sim. Tá, assim, as duas não estourar o sublimite para tentar segurar, mas é complicado. E aí você vem numa questão, por exemplo, a gente já discutiu um monte de viés aqui, mas você vem, por exemplo, fato gerador. Quantas operações cruzadas nós não temos no Brasil? A gente tem venda com entrega futura, a gente está discutindo um pouco antes, venda com entrega futura, venda à ordem. E aí, como que é devido? Para quem que eu calculo? Quem que eu considero? Se tiver IBST, olha a discussão que a gente tem que parar para ter e voltar para a prancheta, para a mesa, porque ontem eu participei de um podcast e falou, tem que pensar na estratégia logística agora, porque talvez tenha um CD não faz sentido. Eu falei, beleza, mas não é só isso. Você tem que pensar na estratégia social, porque a empresa lá está contratando gente, está contratando fornecedores, tem todo um ciclo social e financeiro que acontece naquela região por ter aquele CD. Você tem toda a questão de planejamento tributário que você não vai mais conseguir fazer tão longo prazo, porque os regimes diferenciados que eles chamam, eles duram 5 anos em tese. Depois de 5 anos ele precisa ser reavaliado se faz sentido ou não. Se você faz uma análise para 10 anos, considerando o regime, no meio do caminho ele não deixa, ele deixa de existir, se torna inviável. Benefícios fiscais, que hoje tem empresas que se sustentam o seu negócio por benefícios fiscais, que em 2029 não existe mais. Olha só quanta coisa que a gente tem que trazer para o usuário, para o empreendedor, para o diretor, para o investidor, para tratar esse dia a dia nosso. Fato gerador, como que a gente trata com essa galera? Então, a questão uma coisa simples, né, que deveria ser tão simples, né, assim, a gente ficou acho que uns 20 dias em fato gerador discutindo, e tem ainda mais o ano inteiro para discutir fato gerador, porque assim, você colocar pagamento ou fornecimento, o que ocorrer antes vai na contramão de todo o resto. A gente sabe o que está por trás disso, e eu sou totalmente partidária a isso. O que o governo quer? O governo quer pegar o dinheiro no momento de pagamento, ponto. E eu concordo com isso, e eu acho que essa é a forma correta mesmo, ainda mais num país como o Brasil.
mas emitir uma nota no pagamento, né? Vamos supor, você vai adiantar qualquer serviço hoje em dia. Quem contrata um serviço que não adianta... É o aceite. A primeira parcela é o aceite. Então você já está falando o seguinte, e o aceite serve para quê? Para um prestador de serviço? Para ele se organizar. Para ele se organizar na prestação, para ele custear o início do projeto e tudo mais. Então, você está falando, olha, naquele momento do adiantamento da primeira parcela, você já tem que emitir a nota calculando IBS e CBS. O fluxo de caixa do cara, quer dizer, então, talvez o sinal tenha que ser maior, né? Ele vai ter que repassar todo esse custo no sinal para ele... Outra coisa, prestador de serviço, a maior parte do insumo dele é mão de obra, ele não vai ter crédito. Também na contramão do que o governo está falando, ele não vai ter crédito, ele vai ser obrigado a terceirizar. A pejotizar. Então, a pejotização daqui para frente vai ser amplamente discutida no Brasil, na contramão do governo. Então, quer dizer... Isso também é algo que as empresas vão ter que avaliar. Será que não seria melhor eu terceirizar fulano e beltrano, que não tem subordinação, que já tem um cargo aí, né, de gestão, que não vai ter nenhum dos riscos trabalhistas, né? Ou se tiver que seja mínimo. Ou se tiver, eu acabo incluindo esse risco trabalhista no bolo, porque eu vou ter o crédito. Então, assim, outro ponto que tem que ser analisado, né? Ela vai ter... Então, as prestadoras vão ter um aumento de carga, vão ter uma antecipação do tributo e não vão ter o crédito sobre o principal insumo. O que vai virar dessas prestadoras de serviços? Que serão, na prática, a mais impactada. Mais impactada. Porque hoje, média, 13,5%, 15% de tributação, vai 26,5%, botou 10% de cara na viradinha de chave também. E aí eu fico imaginando, porque assim, não é só isso. Você pensar, que a prestadora, ela tem o fato gerador e o pagamento ali na sua apuração. Aí ela vai ter que fazer uma negociação para falar quem é que vai pagar esse meu imposto. Porque ele pode ser pago pelo próprio prestador na apuração, porque ainda não aconteceu o pagamento. Ele pode ser pago por split payment durante essa transação entre a apuração e a data final de pagamento. Ou o adquirente pode falar, eu vou recolher seu nome. É uma coisa que eu trouxe ontem, por exemplo, que eu estava discutindo muito, assim, imagina a seguinte situação. Hoje, prestação de serviço é normal você ter 60 e 90 dias para fazer o pagamento. Uhum. Aí você vai condicionar seu adquirente a tomar a decisão se ele quer se acreditar já ali de pagar por você. Ah, não pagou, beleza. Aí durante o mês ali da apuração até a data do recolhimento, não teve split payment. Beleza, vai pagar cheio. Só que como que ele vai controlar que não teve split payment, não teve pagamento, que eu já paguei aquele imposto e que aqueles 60 dias que em tese teria o split payment não deverá ter? Não é fácil controlar isso e levar para um sistema financeiro e levar para um analista financeiro gerenciar isso. Olha, minha nota foi emitida dia 1 do mês 1. Vamos falar aqui 1 para 1 para ficar bonitinho. O pagamento é no dia 3 do mês 3. Só que a minha apuração, pagamento do tributo, é no dia 20 do mês 2. Como que isso fecha? Porque se ele antecipar o pagamento para o dia 15 do mês 2, tem que ter um split payment que vai compensar para o financeiro. Ou ele vai pagar no dia 20 cheio, só que não pode ter split payment no mês 3. Olha essa conta para fazer essa gestão de caixa. A gente estava falando isso, né? Exatamente. E como virar essa pré-apuração, né? Como você vai integrar a pré-apuração do governo com o seu sistema? Porque já é outro dificultador. Sim. Grandes empresas que tem o SAP que a gente lida aqui no dia a dia, ou que vocês também trabalham além do SAP Oracle, são grandes empresas também no mercado, que às vezes nem imagina que tem um Oracle ali por trás e é gigante. Ele tem um sistema mais engessado. Não dá para ficar fazendo um lançamento manual. Então você tem uma apuração que fecha ali dia 2, dia 3, que me dá um contas a pagar no dia 20, que fura o caixa entre o dia 1 e o dia 20, porque eu tive recebimentos com split payment, e no dia 20 tem que ter uma compensação. Da onde que eu vou lançar essa compensação manual? Vai integrar com o governo vai me disponibilizar um web service para me integrar essa conta corrente do governo com o meu sistema? Sim. E se integrar, quem é que vai financiar um desenvolvimento de grande porte? Porque construir um web service não é tão simples assim, conector com esses grandes sistemas também não. Como que fica isso? Olha, já pensou a complexidade de lidar? E a gente tá falando, gente, de 1 ano e meio. Sim.
E aí o se split fala, payment não vai entrar agora. Tudo bem, mas a gente tem que começar a prever tudo isso. Sim, aí se fala que não precisa mais de ninguém para fazer a apuração. Eu acho E impossível. quem vai confrontar com a apuração do governo para preencher não é com a sua? E quem vai sim. garantir? E se der muita diferença, será que eu vou ser mais fiscalizado porque eu não concordo com a pré-apuração do governo? Eu estava conversando com um colega que tem países já, né, que tem essa pré-apuração e que não bate, né? Tem que ter uma forma de você poder fazer o ajuste desse conta corrente que vem do governo, né? Sim. O que a gente tem visto já sendo discutido é que você vai ter que ter uma conta transitória, então as contas bem-vindas às contas transitórias da contabilidade que nunca batem, nunca fecham. Mas assim, o crédito, né, não é crédito ainda, vamos colocar assim. O crédito não é crédito? O crédito não é crédito. O crédito não é crédito. Então ele vai ter que ter essa conta transitória para ir apropriando o crédito em etapas. Então, essa complexidade ele vai ter. Outro ponto que eu achei também extremamente interessante essa discussão. Você tem a base de cálculo, o valor da operação acrescido de juros, multas e acréscimos financeiros. Só que tem valores que não é no momento da nota que você vai receber, é no pagamento. Tá, então eu emiti uma nota hoje, com pagamento em 30 dias, chegou no 30º dia, a empresa não pagou, chegou 2 meses depois ela não pagou, e a gente sabe que isso é comum. No Brasil isso é muito comum. Eu vou falar, deixa isso pra lá. E no 4º mês ela paga. Legal. Paga com multa, juros direitinho. E aí? Como que você compensa esse imposto? Não, o crédito que era crédito, aquela empresa não pôde se apropriar. Então ela está com isso na conta dela. Eu fiz um débito porque regime de competência no débito, regime de caixa no crédito. Então Então quer dizer, basicamente emitir a nota já veio. Paguei o imposto. Já paguei o imposto. Como é que dali a 4 meses eu vou, reabrir o anterior, ou acresceu o débito, né? O documento vai embasar esse imposto. Que documento é uma nota de débito, tá? Mas, gente, tem que ter todo um processo por trás disso, né? O governo fala, mas eu coloquei a nota de débito lá por conta disso. Mas e o processo para isso? Ele vai ter que estar ligado no financeiro, não no fiscal. Então, assim, o financeiro contábil e fiscal, eles vão ter que estar muito juntos. E a auditoria para fechar isso? Porque você imagina que você tem um monte de lançamento manual, transitório, parcial, e você tem seus CPCs para seguir, você tem as normas lá, o SGAP lá dos Estados Unidos, que as empresas no Brasil acabam seguindo também, e que essas normas não serão atualizadas por causa da reforma tributária no Brasil a princípio. Talvez o Comitê de Pronunciamento aqui de Contábeis do Brasil se atualize, mas as empresas que seguem as normas internacionais, elas terão dificuldade para justificar esses lançamentos. E aí, hoje, amanhã, em material, daqui a pouco tem um valor com materialidade. Por exemplo, porque essas empresas se alavancam? Porque o volume financeiro delas de giro é muito alto. Sim. É muito alto. Então, a gente está falando de empresa que, sei lá, 30 milhões dia que movimenta. Esses 30 milhões num dia, ele justifica todo esse juro para lá e para cá, vira um ganho. Como que você faz com isso lá na frente, aqui em cima de 30 milhões, 90 dias, é muita coisa de juros. Sim. Contabilizar isso na mão. O contador vai ficar... literalmente que nem eu, de cabelo branco, né? Não, e assim, vai ter que ter um processo por trás disso, né? As soluções fiscais vão ter que, né, se aprimorar, você vai ter que ter, eu acho que a partir de agora, esse controle, a gente já tinha, né? Quer dizer, as retenções, elas já obrigavam a gente a ter esse controle. Mas a nota já tinha sido emitida e você já tinha considerado na nota a retenção do tributo. Então você já... Totalidade, Trícia, porque assim, nas retenções, desculpa te cortar, mas nas retenções assim, já consolidou no sistema que ela escriturou, já escritura ela com a retenção dependendo do pagamento. Exato. Isso já ficou consolidado. Acontece que agora, por questão dos juros, a questão do split payment, eu não posso me basear na nota fiscal, em tese. Não somente. Quem vai sofrer o débito até pode, mas o crédito não. E aí começa as complexidades de gerenciar isso. Por mais que a gente vai jogar para sistema, quais serão? Porque assim, sistema é lógica. 1 mais 1 é igual a 2, binário, sim e não.
que caminho que você vai dar de sim e não para o sistema, para ele entender se ele vai reter, se vai contabilizar transitória, se vai jogar para crédito. Fornecedor A, eu vou pagar o nome dele, então tem que gerar essa guia e pagar aqui. Fornecedor B não, vai ficar pelo pagamento, vai ser um split payment mesmo, ou ele já recolheu lá atrás. O que eu acho a partir de agora é que vai ter muitas idas e vindas. RP, né, que a gente estava também vendo isso. RP, solução fiscal e governo, né? E nesse meio a questão do PIX fiscal. Então, a única forma de rastreamento é a chave daquela nota junto com a chave do pagamento. Uma vez pago, enviado aquela chave, né? Então, assim, eu não vou depender só das minhas informações, eu vou ter que, igual você falou, eu vou ter que ficar indo e voltando com as informações em relação a fisco e em relação à instituição financeira. No momento em que tiver isso, vai ter que ter toda essa reengenharia, né? Porque aí tem que acusar a informação de que tem que emitir a nota de débito, né? O cara não pagou 100, ele pagou 135, eu tenho 25 de nota de débito porque eu recebi 135, então eu vou ter que ter... Então é complexo. Você não recebeu 135 na prática ainda, você recebeu já retido do imposto, então você recebeu 90 e alguma coisa que é referente a 135, então você vai ter que fazer a conta. Então na prática o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, a gente vai ter que ter um novo sistema para controlar isso. Então, não é só o sistema da empresa, né? É o sistema bancário, é o sistema de fiscalização. É muito gigante, né? Se a gente pensar em tudo que muda a reforma tributária, né? A gente vai abrir, em tese, um braço do governo, podemos dizer assim, um braço, não é obrigação acessória, mas é um braço necessário para controlar e fazer essa gestão toda. Sim. Porque senão, assim, só vai ter que ter... Gente, vamos lá, a gente tá falando... Às vezes, para quem nos ouve, tem a transação de 1.000 notas, 10.000 notas mês, é tranquilo. Mas e quem tem... eu tava num grupo lá dos grandes fornecedores, dia 100.000 notas. Nossa. Dia 300.000 cupom fiscal. Nossa. Gerenciar isso e esses pagamentos, tudo bem que pro cupom fiscal estão falando que vai ter um outro diferenciado ali na ponta ainda. Mas, gente, tem gente 100.000 notas dia. E aí? Imagina lidar com todo esse volume de dados e transações e nesse vai e vem, porque hoje já temos, transaciona no sistema, manda para o governo, autoriza a nota. Depois a gestão é aqui da obrigação acessória e a financeira. Daqui para frente vai ter que ter uma gestão tributária de todas essas notas. Sim. Ou seja, a empresa vai ter que investir. Vocês, enquanto software house, terão que investir numa nova solução. Colocar pessoas, aí não adianta colocar só um programador lá, ele vai ter que entender de tributário, ele vai ter que entender de regra tributária, colocar no mercado novo processamento, que vai ter uma nova integração, que vai ser mais uma chamada com RP, mais uma chamada com o governo, que se um web service cair da vida, que nem aconteceu com o Rio Grande do Sul, na catástrofe que teve lá, muita coisa pode parar. Sim, com certeza. E aí nessa linha eu acho que vai ficar a questão da conciliação vem muito forte, né? Sim. O que o governo se pauta para fazer dessa forma nós temos tecnologia para isso. E realmente o Brasil tem tecnologia para botar isso de pé. Talvez não em 2026, talvez não em 2027. Talvez não em 32. Talvez. Eu acho que isso é realmente de longo prazo, é algo que vai demorar muito para azeitar. Agora, é o que você falou, além da gestão do documento, você vai ter que ter a gestão do pagamento e você vai ter que ter uma conciliação de tudo isso. Porque você não... É muito dinheiro envolvido, né? Posso colocar mais um tempero nesse nosso mais uma pimenta? Aqui, mais uma pimentinha? Essas empresas que têm grandes processamentos, que têm um volume de cartão de crédito, de adquirentes de cartão de crédito muito grande, que ela já tem um volume estúpido de conciliação financeira por conta do cartão de crédito, e inserir nesse meio qual é o imposto retiro também, porque você imagina, vendi por 100, tô recebendo, depende de que máquina de cartão, de que operadora que eu transacionei, que eu vou receber 98, 97, 99. E aí, nesse meio, eu ainda vou receber menos 20 do imposto. Olha só a complexidade. E aí você fala, mas tem gente para conciliar. Imagina uma empresa
que vem reduzindo o headcount a vida toda dos processos fiscais. Então, vocês sabem, vocês investem em tecnologia justamente para reduzir o headcount das empresas. Tem um DFE ali, um gestor de documentos, um gestor de obrigação acessória que seja mais inteligente, que entregue mais, para um custo-benefício melhor para reduzir o headcount. E agora eu vou falar que eu ia ter que contratar 10 pessoas para ficar conciliando conta bancária? Vai ter que ter. Isso é mandatório, né? Isso é mandatório. Acho que os softwares de conciliação, os próprios, as soluções fiscais, elas, a questão de conciliação era muito, né, contábil, vamos colocar assim. Bater o imposto com contábil. Contábil, basicamente. E agora você vai ter que ter a parte financeira. Então, as soluções fiscais têm que pensar nisso. O RP tem que pensar nisso, né? Porque também é algo que eu acho que a solução fiscal a partir de agora ela vai ser muito importante no sentido vai acabar a solução fiscal, né? O que eu ouço, vai acabar a obrigação acessória. Só que esse é um pedaço que ele vai ser proativo a partir de agora, porque ele era passivo, né? Ele recebia, gerava. Agora ele está no meio de uma operação e ele é crítico para os controles, né? Então eu acho que ele não morre, minha opinião, a solução fiscal ela não morre, pelo contrário, ela assume um posicionamento, um protagonismo diferente. Por quê? O cara já declarou, né? Já emitiu a nota e dali para frente eu tenho que dar andamento naquilo de uma forma estruturada. Então, eu acho que isso vai ficar do lado da solução fiscal, sem dúvida alguma. Então, na minha opinião, tem que ter uma atenção redobrada ao contratar uma solução fiscal a partir de agora. Porque assim, Meire, seja mais antiga, você vai falar quantas empresas, quantos profissionais e quantos até escritório de contabilidade, infelizmente a realidade, podemos tampar o sol com peneira, que entrega a obrigação acessória para cumprir prazo e depois retifica. Muitas. E agora, a complexidade de retificar uma obrigação acessória a partir da reforma tributária é muito maior. É muito maior, com certeza. Quantos entregam ainda e acham que porque validou tá tudo certo, né? Ainda tem essa visão. Validou no sistema do SPED tá ok. Não, a gente sabe que não. O conteúdo né? O conteúdo é primordial. É muito complexo. E aí, pensando que a gente tem que pensar em todas essas conciliações e tudo, e o acompanhamento também do conteúdo que, como você falou, não vai ficar congelado. Não vão ficar congeladas as alterações de CMS até 2032. Então, eu ainda tenho que ter uma equipe olhando lá a legislação dos estados, o dia a dia, o que saiu de norma que tem alterado e que eu tenho que dar um input no meu sistema. Eu falo muito pra galera, eu venho comentando isso muito, a variação ali de redução do ISS, do ICMS, começa em 2029 ali para 40%. Mas quantos estados que não vão daqui até 2028 mexer na alíquota base? Sim. Já prevendo essa redução, que que na prática não é redução, que o governo vai passar para ele, o governo franco vai passar isso, inclusive, diariamente. Mas quantos estados? A gente vai passar pelo menos por mais 2 governos de cada estado no Brasil, durante a transição. Quanta coisa que não vai acontecer do ponto de vista tributário para os estados, para os municípios e também para o federal, nesse período de transição que vai tirar nossa paz, nossa paciência aqui para frente. Sim. Então a gente precisa ter, na verdade, as pessoas olhando, equipes olhando para esses 2 cenários, que eu falei que é o grande desafio, né? Você deixar esses 2 sistemas em pé e a gente ter um sistema tanto de motor de cálculo, né, e conteúdo que estejam andando junto. Porque atualizado, porque o motor de cálculo ele tem que olhar o cenário novo, mas juntinho ali com o cara que está analisando a legislação, né? Que já é hoje. Hoje a gente já tem um motor de cálculo que tem um conteúdo embarcado e isso anda em conjunto. Mudou alguma regrinha? A gente tem que mudar. Mudou alguma alíquota? A gente tem que mudar. Olha o sofrimento que foi com o DIFAL, né? Com essa transição do DIFAL. É base simples, é base dupla, aquele inferno cada que estado foi. Faz uma conta. Cada estado faz uma conta. Mudamos para base dupla. Graças a Deus, é só tirar, botar o outro. Não, mas a base dupla minha, eu embuto dessa forma, do outro estado embute de outra. Inferno isso. O DIFAL por ST é um cálculo ou o DIFAL por não ST? O DIFAL não, mas gente, mas não é o mesmo instituto, não estamos é o mesmo falando estado do mesmo estado. Não, mas para esse eu quero dessa forma, para esse eu quero dessa.
né? Então a gente já tinha aí, né, o motor de cálculo andando junto com o conteúdo de uma forma muito juntinha. Agora eu vou ter que ter isso também na transição e pensando que um sistema continua, tem que ser atualizado, eu não posso perder a visão dele e pensando no que vem. Tá certo esse cálculo, né? A gente Se tá mantém, não mantém. mantém, não mantém. Então, assim, vem muita coisa para fazer. O pessoal tá querendo mudar de área, já não vai ter o que fazer, gente, vai ter Gente, muita muito. coisa, ninguém imagina. Quer ver? Eu vou trazer outra discussão aqui que, vamos falar assim, com o motor de cálculo bem importante. Falar que o governo tem tecnologia para tudo, certo? A gente não tem nota fiscal de serviço eletrônica validada para todos os estados, Sim, para todos os municípios. para todos os Na municípios. verdade, o convênio não foi assinado nem para todas as capitais para ter um documento, um referencial único. Exatamente. Então, olha só a dificuldade, porque seria, gente, na minha visão, já o governo tem tanta tecnologia, padroniza um documento só. Sim, Padroniza uma base de informação só para o motor de cálculo funcionar, porque se o governo disponibiliza qual que é a alíquota de referência, a alíquota exata, na verdade, do estado e do município, para todos os municípios, acabou o problema. Você consome motor de cálculo, consulta Sim. a base do governo, calcula para o seu cliente e Acabou. funcionou. Era tão simples quanto, né? Se fosse base ampla para 100%, agora não, mas agora tem o viés do NCM que vai ter redução, ou da descrição que não colocou NCM na bendita da informação que vai ser base reduzida, que vai ter um cálculo diferenciado. Olha a dificuldade que o próprio governo está gerando para nós no futuro. E Sim. não tem como acabar a nossa área. E essa questão de serviço é engraçada. Primeiro que esse projeto da nota fiscal padrão nacional, na minha opinião, é um projeto que tinha que ter andado melhor. Era um projeto básico, na minha opinião. Ele andou, tiveram várias pessoas que tá andando, a gente sabe, mas aí não teve investimento nesse projeto, infelizmente. E, assim, muitos municípios contra, outros acabaram, até onde eu acompanhei, tinha 300 e poucos municípios aderindo, mas assim, era... 5.000 e cacetada, né? Você entendeu? De 5 mil não é nada. 10%. Esse projeto era um projeto que, se ele tivesse no ar, ele ia ajudar demais, Sim. gente. Ele ia ajudar muito na transição, muito. Para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive para o governo. Com certeza. Então, esse projeto foi uma judiação, ele não ter caminhado como ele deveria, não ter tido o investimento que deveria e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na questão de serviço, que eu acho que vai ser bem interessante, é que toda a base da reforma é com base na NBS, ressuscitar a NBS, né? Ciscoservo morreu, mas a NBS está aí. Firme e forte. Firme e forte. Então, toda a base é a NBS, vamos colocar assim, né? Só que a gente tem a lei complementar. Eu não sei se você já tentou fazer um deparo entre a lei complementar e a NBS. Não bate nada. Não bate. Então, assim, qual que é e eu vou ter que colocar lei complementar e NBS, porque ISS é lei complementar e IBS, CBS... Vai ser NBS. Vai ser NBS. Sopinha de letrinha, ela só tá aumentando. NBS com lei complementar. Nada bate com nada. Como é que a gente vai fazer isso? Eu espero muito, assim, e é um pedido para o governo que ele já faça isso. Que ele já coloque, olha, tá aqui a lei complementar ajustada, depara com a NBS e ele assuma isso, né? Ele colocou agora na nota técnica, ele colocou todas as NCMs que ele vai validar, que se ele não tiver a tag do seletivo, ele vai, né, vai ser bloqueado na validação. Sim. Então ele já está colocando ali uma lista de NCM que ele entende que tem imposto seletivo. Sim. Eu estou entendendo que tudo que não estiver ali não vai ter imposto seletivo, já é um direcionamento, né, do próprio governo. Sim. A mesma coisa com a NBS, porque a empresa fazer esse depara e ela ter que ficar controlando isso é muito complicado. Então, assim, a gente sai de uma... A gente vem numa evolução, como esse, né, o episódio. A gente tem IA hoje para tanta coisa. E hoje, assim, eu tenho uma lista aqui que tá mostrando pro pessoal de mais de 50 IAs diferentes. Para tudo quanto é coisa eu tenho IA agora. Sim. O tributário não tem como ter IA. Não é assim, gente, não tem como. Porque hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois de amanhã é outra. Nada é preto no branco. Se você não tem preto no branco 1 mais 1 igual a 2 no tributário, você não tem como ter uma IA para poder te ajudar. Então a gente vai voltar a ter profissionais pensantes a todo momento. Nota fiscal de serviço, a gente acabou de falar. Gente, não faz sentido a gente não ter uma nota nacional para serviço. Não faz. Depois estamos falando de, chuta aí, pelo menos 20 anos, quase 20 anos que a gente tem a nota XML, que já é referência, que a gente exportou o XML para fora. Não tem investimento?
Gente, subsidia para os municípios aí, faz um catadão. O município vai me pagar em 30 anos o investimento da União para ter um documento único. Sim. Mas é ajudar o governo, é ajudar contribuintes, é ajudar as próprias prefeituras. Ter um sistema único, um lugar único para acessar. Isso chega a ser surreal. Esse projeto é um projeto que ajudaria, é um projeto que deveria já ter saído do papel. Ele deu uma acelerada, depois ele deu várias assim, né? Acelerou, parou, acelerou, parou, acelerou, parou. Voltando em São Paulo, né? Primeira, segunda, para de novo, primeira de novo. A gente pensa, agora vai. Exatamente, mas esse realmente é algo que, apesar da Receita Federal ter capitaneado, né, porque para ela é interessante, é a parte que faltava, né, no SPED, que é aquela coisa, né, você vai isso é um problema que as empresas têm, você vai no FD de PIS/COFINS, você vai no bloco C, tá tudo lá, você vai no bloco A, não tem nada. Não sei se você sofre desse mal também, né? Bloco A, as pessoas eles esquecem que existem, né? E a partir de agora vai ser primordial, porque vai ter crédito. Então, tem muita gente que não tem nem... Que as regras... Você fala assim, a regra de nota de serviço. Isso aí foi feita quando implantou o sistema. Ou seja, o pessoal que só abre e fecha o bloco na hora de entregar o O cara abre e fecha o bloco. Então, A000, A999, acabou a conversa. Então, assim... Outro gap, né? Bloco A é uma coisa que vai ter que todo mundo parar e fazer direitinho. Mas o bloco A, SPED e reforma é outra coisa. Sim, mas se você não tiver isso nem estruturado no antigo modelo, como é que você vai fazer um depara para o novo? Porque você vai ter que... Isso vai ser via deparos, vai ter que analisar e... Então, bloco A, pessoal, corram aí. Acho que o resumo de hoje do nosso episódio não tem nada fácil, não tem nada simples. E não adianta esperar o amanhã. Quem não está olhando para isso hoje vai ficar para trás. Seja empresa e principalmente seja o profissional. O profissional que está acostumado, eu falo muito, já fiz isso em alguns episódios, né? Tem muito profissional acostumado a receber da consultoria tudo mastigado, né? Tudo ali já nos pormenores. E hoje, como a estaca é zero para todo mundo, nenhuma consultoria vai botar a mão no fogo para garantir uma tese, uma informação ou um dado. Então vai ter que todo mundo se juntar, ter os melhores entendimentos e cada um seguir onde melhores deve ser entendido. Por exemplo, a gente tá falando que você comentou do bloco A, beleza. Mas quem garante que ele vai se manter, que o SPED vai vir com um novo bloco para tratar a CBS e IBS, baseado não sei em que documento de serviço, por exemplo. A gente tem uma dificuldade em fechar isso, sabe? E as consultorias agora e empresas de software, né, Miri? Você tem um capítulo de responsabilidade, né? Tem. Quem é que vai... Então, você tem uma responsabilidade... Esse é outro tema que o Senado tem que discutir. O artigo 24 lá do projeto de lei, né? Que fala da responsabilidade de uma forma diferente, né? Inclui todo mundo. É igual o contador, né? O contador hoje tem uma declaração anual de que seus clientes não teve nenhum problema no ano inteiro. Olha só a responsabilidade que você assume... Por mais que você conheça a operação, se o cara quiser fazer alguma coisa e não te falar, ele vai conseguir. Sim. Venhamos e convenhamos. E você tem responsabilidade criminal e civil de declarar que seu cliente tal não está fazendo alguma coisa. Sim. E na autuação já pode constar o contador e a empresa de software. Sim. Como corresponsável, inclusive, né, responsabilidade solidária, podendo pagar pela empresa. É a inversão, na minha opinião, isso é muito crítico. Eu concordo. Totalmente questionável. É uma responsabilização que, se ela permanecer, eu acho que ela vai ser muito questionável, porque você não tem... Responsabilidade pressupõe você ter um mínimo de ingerência sobre aquilo. Sim. Se você não tem nem a gerência daquilo, como que não, se você é um terceiro, você é um consultor, você não tá ali, você não tem como virar e falar, não, mas agora você vai pagar, porque você não tem como obrigar, né? A empresa de software, você não tem como falar para o cara enfiar a nota ali. Sim. Né? Ainda um dos maiores erros que existem depois de 20 anos, igual você falou, é que ainda acha a nota que não está escriturada. Aí não achou nota escriturada, você vai culpar o software porque o cara não fez um embalde correto.
Essa nota aparece 3 meses depois, na hora que o fornecedor tá gritando, que é processando a empresa porque não pagou. Exatamente. Então, quer dizer, essa responsabilização aí é outra coisa que tem que ser discutida, porque vai dar chabu. A questão da nota, o governo já fez N maneiras. Colocou manifestação destinatária para nota eletrônica, colocou REINF para nota de serviço, e ainda assim a gente cansa de ver nota de serviço passando 3, 4 meses sem escriturar. Sim. E aí? Com XML na gaveta, né? Conseguem, né? Porque quando era em papel, o povo pensa fazia as partes. Né? Agora deixando um arquivo morto do e-mail. Põe a nota na gaveta. Muito bom. Assim, legal. O tempo voa aqui, né? A gente fala e tem muito assunto para falar. É que a gente tá aqui, bem dizer, acho que 17º ou 18º episódio, não lembro agora ao certo, mas não tem jeito, são 18 episódios falando de reforma tributária, quer queira que não, de um jeito ou de outro. Sim. Quando a gente olha e fala, risco tributário, conformidade tributária, obrigações, a gente já falou um monte de tema, a gente já falou de contrato, mas não tem jeito, toda a empresa, toda a sociedade será impactada com essa mudança. Sim. E não basta, aí vocês me complementam se eu estiver errado, fica vendo só a notícia que sai em determinados portais achando que vai estar se atualizando. Exatamente. Com certeza. E eu acho que é uma excelente oportunidade para quem está na área tributária, né? A gente estava comentando que dá uma alegria, assim, porque é um desafio, né? E a gente já... a gente que já tá... Não que a gente não tenha coisa para aprender, mas quem já está há muitos anos na mesma área... Você está no bolso, né? né? Qual o estado? Me fala aqui, fala que eu já te falo. Não assim, porque sempre tem coisa nova, né? Eu mesmo com tantos anos eu aprendo coisa nova. Mas é pouco, né? Agora é uma mudança grande. Eu acho que o bacana dessa história, tá todo mundo na linha de largada. Sim. Seja com muita experiência, seja com pouca. Nós estamos todos lá, né, na linha de largada. E agora é pegar o bonde, estudar e conseguir sair na frente antes. Eu acho que é um grande momento para quem está nessa área. Sim. Ou muda de profissão. Ou fala, não, realmente, segurar essas duas, né? Sustentar esses 2 pratos em pé agora não é para minha cabeça, não quero. A gente quer. A gente quer, a gente gosta. Tem condição, muitas empresas estão falando, ou ela está criando um grupo, um comitê interno com profissionais especializados para tratar a reforma tributária. Outras empresas estão pegando o time atual para tocar a reforma tributária e terceirizando o ato que é do hoje. Cada um com estratégia, mas o não fazer nada vai custar caro. Não fazer nada é impossível. E deixar o dia a dia consumir o futuro também não dá, né? Não. Porque o dia a dia consome, a gente sabe que o dia a dia consome. Sim. Então, se não tiver algo focado para isso, ela não vai conseguir sair do lugar. Vou fazer uma comparação por mim mesmo. Semana a gente teve 2 eventos grandes na área. Estava convidado nos 2 eventos e por conta da rotina diária eu não consegui ir. Não foi assim, não dava. Se eu deixasse o que eu tinha que fazer do dia para ir para o evento, eu ia deixar cliente na mão, gente satisfeita, e não é esse nosso propósito. Então, a gente precisa ter essa observação profunda, inclusive na tributária agora, que você vai ter que fazer escolhas e aquele famoso custo de oportunidade vai ter que acontecer. Sim. Você vai escolher outras coisas em detrimento de outras, mas faz parte. E eu escolher o novo agora é mais do que necessário, porque você precisa estar... Por exemplo, vocês e a gente aqui, a gente precisa estar do lado das empresas dos clientes. Pequeno, do micro, do nano, do gigante. Isso mesmo. Exatamente. Gente, muito obrigado. Muito bom mesmo. Papo. Trouxeram vários insights muito bons. Fizeram eu pensar aqui muito. Eu gosto disso, né? Não vem convidado que faz eu ficar raciocinando aqui. A gente vai anotando aqui, vai ficando um monte de insight aqui, pensando isso depois. É sempre bom conversar, agregar. Deixa aqui cada uma de vocês, deixa um pouquinho ali aos nossos ouvintes aqui uma mensagem, uma força, um incentivo para esse desafio que a gente vai passar aí pela frente. Queria agradecer, Vinícius, foi delicioso o papo, né? A gente também sai com vários insights teus aí. E o recado é, gente, estudar. Quem está na área tributária já sabe que isso é padrão para a gente. A gente tem papel e caneta. Papel e caneta. É voltar para a prancheta e começar a desenhar a operação de novo. Né, aquelas bolinhas que a gente fazia para entender as operações, voltamos a elas, né? Voltamos a prancheta aí para estudar, né? Saber que a gente não sabe tudo, a gente tem que ter humildade agora, principalmente a gente que é antigo, né? A gente tem que deixar o orgulho de lado e ter humildade para voltar a aprender. Né? E às vezes aprender com aquele que está começando, porque às vezes ele vai ter um insight que a nossa cabeça fechada no que já era não nos permite ter. Então agora é dar as mãos mesmo e construir isso daí conjuntamente, dividindo conhecimento e tendo humildade para aprender.
Muito bom, muito bom. Eu que agradeço aí a presença. Sem dúvida nenhuma, um excelente episódio. Obrigada. Eu gostaria de falar para os empresários, para os CFOs, CEOs, eu acho que é um momento muito crítico que as empresas vão passar, né? É preciso ter um entendimento, né? Hoje em dia a gente precisa ter pessoas em nível aí de diretoria, de gestão, que estejam engajadas e saibam o problema. A área fiscal, a área de TI, a área jurídica, todas vão passar por um momento muito crítico. Então, os gestores precisam colaborar e dar suporte para esse pessoal. A gente precisa de suporte, a gente precisa, assim, são cursos, são trazendo, o que você falou, investe em treinamento, investe nessas pessoas, porque são elas que vão fazer o futuro da empresa e que vão fazer o futuro certo. Sem dúvida. O futuro correto, entendeu? Então, deem o suporte necessário, que é um momento realmente complexo para todos nós. Maravilha. Trícia, Meire, muito obrigado pela participação, contribuição maravilhosa. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Curta, compartilhe esse episódio. Siga nossos patrocinadores. As redes sociais da Trícia e da Meire também estarão aqui na descrição. Esse trabalho só é feito porque você ouve, você compartilha, você curte e que dá esse gás que nós precisamos aqui para continuar esse grande trabalho. É isso aí, até mais. Tchau, tchau.